O início do ano de 2019 foi marcado por desastres ambientais no Brasil, como o rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais. Desastres como este nos fazem pensar: as leis ambientais são realmente cumpridas no nosso país? A nossa legislação, ela é adequada, ela não é extremamente avançada porque ela correspondeu às necessidades que nós temos. Então, mas também tem ainda omissões. O que eu queria salientar, e agora, sobre a questão que nós estamos vivendo hoje, a ruptura da barragem de Brumadinho no estado de Minas Gerais, no Brasil. Aí nós vemos que o quê? Não funcionou a prevenção do dano ambiental. Quer dizer, tínhamos leis? Tínhamos sim, não completas. Aí eu vou mostrar que a lei de segurança de barragem ela é defeituosa, por força lamentável das mineradoras mesmo que intervieram para fazer essa lei de 2010. Então, há especificidades do que deve ser uma barragem, como é que ela deve ser feita. Agora, ela precisa ser vistoriada. Além disso, ela deve ser fiscalizada permanentemente, que é o que nós chamamos de monitoramento. Então, no caso de Brumadinho, essa barragem, que dizia que já estava sendo, usa um termo técnico, descomissionada, isto é, ela não estaria sendo mais usada e estava sendo desativada, ela teve, segundo disse a Vale do Rio Doce, que é a companhia proprietária, que no ano de 2018 houve até um monitoramento feito por uma empresa alemã. Entretanto, o que nós vimos pelas publicações dos jornais e da televisão, que houve um certo enfrentamento entre peritos desta equipe alemã e da própria empresa, sobre medidas corretivas a serem feitas dentro da barragem. Então, esse é um dado. O termo prevenir é muito bonito, eticamente falando, muito bem, mas como obrigar essa prevenção? Porque a lei de 2010 das barragens, ela atribui a obrigação de um automonitoramento, isto é, a própria empresa vai fiscalizar a si mesma e passar os dados para o poder público. Isso é ilógico, ninguém vai... Não é próprio da nossa natureza humana a gente se autocondenar, eu sou culpado a todo mundo. Não, é preciso que alguém fora das nossas atividades siga os nossos passos para dizer: você acertou ou você errou, corrija. E isso não foi feito adequadamente. Então, essa lei tem que ser mudada. Então, porque ela dá, quer dizer, ela dá uma chance de omissão ao poder público. O poder público que foi o Estado de Minas Gerais. Agora, é preciso se compreender o Estado de Minas Gerais. O próprio termo, o nome do Estado já diz, Minas Gerais, é o Estado de Minas. Tem muitas minas, é o Estado da mineração. Então tem um dado, a maior parte dos mineiros depende da mineração. Então fica difícil a população sozinha reagir e insistir nessa prevenção, porque eles podem ser despedidos das empresas. A fiscalização ainda é a melhor alternativa para evitar desastres ambientais. A sociedade civil, nós todos, pagamos para órgãos fiscalizarem, inclusive para o Ministério Público. Eu fui do Ministério Público.
30 anos. Não sou mais, faz tempo que eu me aposentei. Tenho a honra de ser professor, mas sou da sociedade civil, portanto. Agora, o Ministério Público tem poderes. E poder de pedir o quê? A interdição de uma empresa. Ele não vai ir sozinho, é o juiz de direito ou o juiz federal que vai decidir. Mas ele deve insistentemente fiscalizar. É preciso uma presença mais forte do Ministério Público na atuação preventiva, não depois que acontece o desastre. Cobrando. A cobrança nem sempre é simpática, às vezes nem aparece. Dizer, não, quero mais essa perícia, o que pode acontecer? Ou então, suspenda a empresa. E isso, é claro, há certas prefeituras em Minas Gerais que não querem, porque para de entrar imposto. Essa questão entre economia e segurança da pessoa humana, da vida, às vezes tem que lembrar que a vida é acima do dinheiro. É muito difícil conciliar sempre, a todo momento, preservação, conservação do meio ambiente e interesse do lucro. Porque é preciso saber que tipo de lucro é justo. É uma questão ética e uma questão legal. Ninguém quer agir para tomar prejuízo, mas às vezes é um lucro enorme. Levante-se, eu não estou aqui para fazer essa análise contábil da Vale do Rio Doce, mas o lucro da venda do minério no mercado internacional é intensíssimo. Então tem que se fazer uma equação entre o que ela ganha e o que ela realmente investiu na segurança das barragens. As tragédias ambientais que temos acompanhado nos últimos tempos não podem ser consideradas fatalidades. São falhas causadas por omissão. Sei que em Minas Gerais é difícil, só em Minas, fazer com que essa lei mude. Agora é o momento de fazer essa Agência Nacional de Mineração, que é da União, porque veja bem, o minério a quem pertence? O minério pertence a todos nós. É um bem de uso comum do povo, mas explicitamente, ele consta do artigo 20 da Constituição, ele é um bem da União. Então, quem concede o direito de minerar é a própria União. A União tem obrigação, porque ela ganha royalties dessa exploração, não fica só para a Vale, ela tem obrigação de colocar os seus fiscais. Mas constavam, pelo menos aí nos jornais, que tinham 7 a 10 fiscais para o Brasil todo. Ainda que seja 20, mas é uma vergonha isso, quer dizer, isso é indecente e isso tem que ser mudado. E tem a Lei de Desastres Ambientais que veio em 2012. Quer dizer, a Lei de 2012, ela obriga também, e obriga os municípios, inclusive Piracicaba também, e a região, cada município, a classificar áreas de risco. E nas áreas de risco ninguém pode morar. Inclusive, no plano diretor deve estar explicitado quais são as áreas de risco. Primeira coisa. E segundo, é obrigado a ter sinais de alerta. E lá em Brumadinho não funcionou a única sirene que tinha. Então, quer dizer, é preciso que também não funcionou lá em Mariana. Quer dizer, é falha. Quer dizer, então é isto, é obrigação. Agora, diz, mas o senhor está com mentalidade de punição, mas pode agir de outra maneira? Nós teríamos que bater palmas e gritar, que maravilha, que gente perfeita, não houve nada, 300 pessoas que morreram, 400 não tem importância nenhuma, isso faz parte da vida. Não, eu não acho. Um morto uma vida é uma vida, e agora são muitas vidas e muitas pessoas que nunca mais vão conseguir, inclusive, resgatar os que estão embaixo daquela lama tóxica. Não foi uma fatalidade, foi um crime e foi uma infração administrativa. Sobre os 3 ângulos que se veja, responsabilidade civil, responsabilidade administrativa e responsabilidade penal. A responsabilidade penal, ela tem 2 facetas. Ou ela entra como homicídio culposo, que é por imprudência, negligência ou imperícia, houve imperícia, mas a pena é fraca, é pequena. Agora, ela pode ir para o júri, por dolo. Dolo é vontade livre e consciente de praticar um ato. Vai dizer, mas eles não estavam com vontade de que morresse alguém, não. É o dolo eventual. O dolo eventual é aquele que assume o risco de produzir o resultado. Risco é a probabilidade de que algo aconteça. Então, você sabe que a barragem, e ali não era barragem de concreto, era barragem de terra.
em tais e tais circunstâncias, está entrando água dentro da barragem, e há denúncias que estava, quer dizer, já tinha o quê? Risco, probabilidade de ruir, de romper. Deveria ter sido, a área tinha que ter sido evacuada. A área tinha que estar, quer dizer, pode ocorrer, saio e não deixo, e não só o caso absurdo, que na linha de direção de fuga desses dejetos estava o restaurante e a parte administrativa. Claro, não a diretoria não estava situada lá, essa não foi lesada. Os funcionários intermediários que tiveram suas vidas ceifadas, até uma pousada nessa linha de morte que estava lá. Quer dizer, então tem a responsabilidade penal e a responsabilidade civil, que aí é diferente. A responsabilidade penal precisa ter culpa ou dolo. A responsabilidade civil, no caso, aplica-se a Lei 6.938 de 81, em que no artigo 14 que diz independe de culpa, quer dizer, é relação de um trinômio. Autoria, quem fez? Está lá, foi a Vale. Segundo, houve dano, mortes e danos ambientais. E nexo de causalidade, relação de causa e efeito. Claro, foi a ruptura da barragem que ocasionou as mortes e os danos ambientais. Então, esse trinômio que a lei exige, no seu artigo 14, parágrafo 1º da lei de 6.938, está montado. Então, como você perguntou no início dessa entrevista, há sim a lei brasileira, essa é na parte que ela é avançada, é isso na responsabilidade objetiva ou sem culpa. Preservar o meio ambiente vai além de se importar com a natureza. É se preocupar com a continuidade da vida humana. Sem água você não pode viver. Sem ir lá, a água do rio Paraupeba não está sendo possível utilizar. A poluição que ocorreu em Mariana foi até as praias do Espírito Santo. Quer dizer, este efeito de propagação da poluição é terrível. No caso de Mariana, e no caso agora também que está havendo poluição de Brumadinho. Aqui, no caso de Mariana também, 19 mortos ocorreram e também a questão de Brumadinho. Eu queria salientar a importância da publicidade e do controle pela sociedade. Porque tanto que é dito controle social, é só olhar, por exemplo, a lei recente a Política Nacional de Resíduos Sólidos, diz que direito à informação e o direito à prestação de contas é que forma o controle social. Quer dizer, a informação e a transparência vão dar chance a que a sociedade saiba o que está acontecendo. É fundamental que a imprensa falada, escrita e televisiva siga semanalmente, pelo menos, se não for todos os dias, semanalmente, para que a gente não tenha nenhuma surpresa. Essas surpresas não são admissíveis. Porque se houver o monitoramento, que é o seguimento constante, o acompanhamento, as nossas vidas, os nossos sonhos não vão ser derrotados. Este foi mais um Ambiente por Inteiro. Se você quiser conferir esse ou outros programas da TV Unimap, acesse as nossas redes sociais ou o nosso site, tvunimap.com.br. Tchau e até a próxima!